Esse momento de chegada aqui dos brasileiros, né, Vitor, a gente consegue acompanhar aqui no depoimento, né, daquela mãe que chegou ao Brasil, é extremamente emocionante, né? O quarto voo, então, das Forças Aéreas pousando aqui no Brasil, conseguindo trazer cidadãos brasileiros que estavam em Israel aqui de volta para seus respectivos países. Mais um voo deve chegar até o domingo. Sensação de alívio, né, para essas famílias que conseguem voltar para o país num cenário extremamente tenso, né, de guerra. Pessoas que foram para lá reencontrar com parentes, né, que não estavam conseguindo ver há tempos e se deparar num cenário desse que a gente vem acompanhando desde o último sábado. Pois é, e não deve ser uma decisão fácil, né, Soraya? Para esses brasileiros, especialmente que são residentes, que viviam, né, que moravam em Israel. Imagine, deixar da noite para o dia o país. Ninguém esperava que fosse acontecer isso que está acontecendo agora. De repente, no sábado passado, veio aquele ataque brutal do Hamas e da noite para o dia as vidas dessas pessoas, não só brasileiros, mas cidadãos de toda a parte do mundo, mudou completamente, virou de ponta cabeça e vários deles fizeram essa opção por deixar o país. Afinal de contas, a vida lá ficou praticamente inviabilizada. Não dá nem para imaginar, né, Soraya? Escolas fechadas. Imagina. Quem joga futebol, por exemplo, os atletas, a gente ao longo da semana falou com vários jogadores que atuam lá em Israel, os clubes estão com atividades paralisadas, então não se sabe como vai ser a atividade profissional deles. Nesse voo mesmo, inclusive, veio uma jogadora de vôlei feminino, então realmente ela até deu esse depoimento, né, de jamais imaginar que isso pudesse acontecer, né? Pois é, e fica essa incógnita sobre como vai seguir a vida, né? Então, vários fizeram essa opção por aceitar a operação e a ajuda humanitária oferecida pelo governo brasileiro para voltar para cá. A gente está acompanhando, inclusive, agora imagens ao vivo, 7h14 da manhã pelo horário de Brasília, 1h14 na faixa de Gaza, e essas são imagens ao vivo que você que nos assiste aqui na Jovem Pan, na TV e na Panflix acompanha. É um momento de muita tensão, de muita expectativa, porque esse sábado é considerado um dia-chave do confronto, porque há essa promessa da ofensiva terrestre do exército de Israel sobre a faixa de Gaza. Israel deu um prazo de 24 horas para que os moradores da região norte de Gaza se deslocassem em direção ao sul, justamente porque haveria a promessa de que nesse sábado acontecesse a ofensiva terrestre. Por enquanto, ela ainda não começou e há uma dúvida sobre se ela de fato vai ocorrer ou não no dia de hoje. O que também levanta esse ponto de interrogação que eu falei é o fato de hoje ser o Shabat, que é o dia sagrado dos judeus, o 7º dia da semana, o dia que é dedicado ao descanso, de acordo com a tradição da religião judaica, e por isso haveria uma dúvida se Israel optaria ou não, né, Soraya, por fazer essa ofensiva hoje. Fato é que os olhos do mundo inteiro, como os nossos aqui, estão voltados para a faixa de Gaza, diante dessa enorme apreensão que se forma, e por enquanto a informação que temos é essa, ainda não houve essa ofensiva israelense. Existe, inclusive, a possibilidade dessa ofensiva não ocorrer no dia de hoje, já que hoje é considerado o dia de descanso, né, dos israelenses, o chamado Shabat, né? A gente tem informações de que as companhias aéreas e ferroviárias de Israel anunciaram que vão quebrar a tradição desse chamado Shabat e realizar operações normalmente. A Israel Railways, a estatal que inclusive administra o transporte ferroviário de passageiros, anunciou que as linhas de trem vão estar ativas, né, desde a noite dessa sexta-feira e também à noite do dia de hoje, de sábado. Também outras companhias anunciaram que vão romper essa tradição de mais de 40 anos para garantir que os reservistas do Exército possam chegar em Israel e também se preparar para os combates. E os voos receberam também uma autorização especial de rabinos israelenses e serão gratuitos com a ajuda de organizações financeiras dos Estados Unidos. E a gente segue todos, né, aqui nessa expectativa de se de fato essa incursão irá acontecer, porque aquele prazo, então, para que as pessoas saiam, né, da região norte e caminhem para o sul, já passou, né, e fica essa expectativa de que se isso vai acontecer em algum momento ou não. A gente vê imagens agora ao vivo, né, por enquanto, aparentemente, a gente vê que tem uma nuvem de fumaça, né, para quem nos acompanha por imagens também consegue acompanhar, aparentemente não tem. Né?
se essa é uma palavra que a gente consegue utilizar durante essa cobertura, né? Pois é, e isso ilustra justamente o quão inusitada é essa situação que a gente está atravessando, né, Soraya? Para que essas empresas tomassem a decisão de romper o Shabat e iniciar as operações num sábado, como hoje, é justamente porque o cenário é extremamente grave, porque essas empresas estão preparadas justamente para esse deslocamento em massa. E deixa eu aproveitar também, Soraya, só para atualizar o número de vítimas. A gente até trazia na tela agora há pouco essa cifra atualizada, já chega a 3.515 o número de mortos, segundo as informações que nós temos, é um levantamento que nos foi passado aqui pelo nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, seriam 202.215 vítimas em Gaza e outras 1.300 em Israel, totalizando, portanto, 3.515 mortos. Lembrando que é sempre uma estimativa muito conservadora, né? Afinal de contas, os bombardeios continuam acontecendo, as equipes de resgate não necessariamente chegaram a todos os pontos que foram atingidos, então, com o passar das horas, infelizmente, a tendência é de aumento, mas já chegamos, portanto, a uma marca impressionante, rompemos a barreira dos 3.500 mortos. No momento, a contagem oficial, 3.515 mortes confirmadas, 2.215 em Gaza, outras 1.300 em Israel.